Olá, Sunshine, que sejas muito bem-vindo ao SOS Start Over Sunshine. Eu estou aqui contigo, chamo-me Elizabeth Ramos, sou psicóloga, trabalho como psicóloga clínica há já alguns anos, como hipnoterapeuta também, trabalho com Reiki, portanto trabalho com energias, dou formação e portanto lido com muita gente e trabalho essencialmente na área do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e social e humano e espiritual. E, portanto, hoje estou aqui para te falar de um tema que tem a ver com a partilha. E tem a ver, sobretudo, com uma questão: como é que se partilha quando não há o suficiente? Esta questão surgiu-me após uma conversa com alguém muito interessante, com qual eu tenho o privilégio de receber todos os dias pessoas interessantes na minha vida. E, portanto, como é que se partilha quando não há o suficiente? A propósito deste tema, lembrei-me de uma história. Eu não sei se vocês podem perceber, mas existem umas luzinhas aqui a passar que têm a ver com o meu cristal de Feng Shui, e portanto isto é o meu brilho pessoal também. A nossa beleza interior repercute-se sempre no exterior, não é? Como eu costumo dizer. Portanto, o meu cristal de Feng Shui hoje com o sol está aqui a projetar-me só boas vibes neste meu ambiente. Portanto, espero que chegue aí também ao vosso espaço. E, portanto, há muito tempo atrás, portanto, uma das histórias da Bíblia, que, portanto, não foi uma das histórias que foi reunida nos textos, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Portanto, foi uma das histórias que foi posta à parte como tantas outras histórias. Era-nos contada por Jesus. Jesus, para mim, foi um mestre, mais do que um homem, foi um mestre, foi um líder, mais do que o símbolo religioso, católico ou cristão que de facto ele nos deixou. Para mim, Jesus foi um mestre e é sempre aquela figura que eu sigo quando tenho e a quem de alguma forma peço, não só pela minha formação católica, ainda que não me considero uma pessoa religiosa, considero-me alguém muito mais espiritual do que religioso, e portanto é sempre aquela figura a quem eu peço orientação e ajuda quando estou em crise. Portanto, e as crises são sempre oportunidades, digo eu. Portanto, lembro-me uma história contada por Jesus que se chamava O Triplo Vaso. E essa história é muito interessante porque fala-nos essencialmente de uma mulher que caminhava todos os dias e que durante esse caminho, portanto, esse caminho era feito todos os dias da mesma forma, o mesmo caminho, de forma a que ela pudesse recolher o alimento num vaso que ela transportava, e esse vaso para chegar a casa e poder alimentar a sua família. E assim era, portanto, todos os dias. E de alguma forma, portanto, e essa história, essa metáfora de que Jesus nos falava, do vaso, do terceiro vaso, e ele dizia-nos então que esta mulher fazia este caminho todos os dias e que a dada altura chegou a casa, e quando chegou a casa para alimentar a família não tinha, o vaso estava rachado, não tinha nada para oferecer à sua família. E de alguma forma, direta ou indireta, depois também é-nos passada a mensagem de que o alimento que tinha dentro do vaso era fundamental para nos nutrir. Este vaso acaba por ser contextualizado como o vaso é contextualizado como o invólucro onde se comporta, onde se sustém, onde se leva o alimento para o corpo físico, emocional e mental, e depois é nos dito que o alimento em si é o amor próprio. E então esta história é muito simbólica para mim e lembra-me muito e para mim diz muito sobre esta questão que esta pessoa que me merece todo o respeito, que me procurou, tem, que me colocou, como se partilha algo quando não há o suficiente.
porque me lembrou precisamente esta mulher. Ora, estamos aqui a falar de uma situação em que a pessoa não tem amor próprio suficiente, a pessoa critica-se em demasia, a pessoa não se valoriza, e por sinal, portanto, como consequência disso, depois no relacionamento deixa muito a desejar, portanto não consegue dar ao outro aquilo que o outro necessita. Esta viagem que esta mulher faz todos os dias é muito simbólica, porque no fundo mostra-nos e lembra-nos de todas as nossas viagens, de todo o nosso desenvolvimento humano, quando nós, portanto, fazemos uma viagem de relacionamento em relacionamento. Muitas das vezes não estamos só a falar no relacionamento romântico, estamos também a falar no relacionamento entre pares, entre pais e filhos. Portanto, qualquer tipo de relacionamento pode dar origem, de facto, a que este amor, que é o amor próprio, se esgote. Quando nós fazemos viagens demasiado, isso indica um desgaste. E qualquer tipo de desgaste obriga a um vácuo, a um vazio, a uma perda de amor próprio. Quando nós damos demasiado e não existe um equilíbrio, ou seja, não existe um dar e um receber, existe um dar demasiado, isso vai provocar inevitavelmente em nós um vazio em nós. Portanto, como é que nós conseguimos, isto colocando aqui a questão de uma forma muito direta, como é que nós conseguimos encher a taça do outro com o nosso vaso, se o nosso vaso está vazio? E posto isto, portanto, é importante muitas das vezes nós percebermos porque é que de facto os relacionamentos não funcionam. Muitas das vezes é importante nós percebermos quais são os nossos valores e quais são as nossas prioridades. Será que os nossos valores e as nossas prioridades são iguais às prioridades e valores do parceiro? Entender que de facto, mesmo quando os relacionamentos não funcionam, e nós às vezes temos aquela ideia de fracasso, mesmo quando os relacionamentos não funcionam, não quer dizer que haja fracasso. Aquela noção que nós temos, portanto, de fracasso pode não ser aquela mais correta e de todo não é a noção que ajude para qualquer construção que a gente queira fazer ou desenvolvimento ou fortalecimento da nossa relação. Porquê? Porque entender que o fracasso não é diferente de termos sucesso. Portanto, nós às vezes encontramos ou pensamos na noção de fracasso como diferente de nós termos sucesso, de não ter sucesso. Portanto, uma coisa é o sucesso, outra coisa é o fracasso. É como se os dois fossem polos diferentes. E não. O fracasso muitas vezes é uma parte importante do sucesso, porque é a parte que me permite contribuir para o meu crescimento, perceber o que não está bem e reajustar. E de facto, em qualquer tomada de decisão, por exemplo, quando nós utilizamos em terapia a PNL, a Programação Neurolinguística, para ajudar a fazer esta tomada de decisão, principalmente quando estamos nestes dilemas, uma das coisas que nos dizem é que existem pouquíssimas ocasiões em que estaremos absolutamente certos sobre alguma coisa. É muito interessante, eu vou-vos só mostrar um livro que estou a ler, que se chama 12 Regras para a Vida. Portanto, recomendo vivamente, é de Jordan B. Peterson. E uma das coisas que de facto nos diz o livro é que nós podemos ser o nosso próprio tirano e o nosso próprio escravo, ou podemos ser o nosso próprio mestre. Ou seja, o mestre que aprende e que ensina, ou então o escravo do nosso sofrimento. E acima de tudo no relacionamento, ele fala aqui de uma tríade malévola, muito interessante, porque nos diz que nada causa mais danos do que a trindade do submundo, da arrogância, do engano e do ressentimento.
Ora bem, Sunshine, arrogância porque nós achamos sempre que sabemos tudo e nem nos permitimos sequer ouvir muitas vezes a outra parte. O engano porque muitas das vezes nós sabemos efetivamente aquilo que nós devemos fazer com a relação ou com aquilo que nós sentimos face à relação. Os sinais estão e nós nem sequer queremos ver os sinais, portanto é como se estivéssemos cegos para os sinais que se apresentam. E depois, porque muitas das vezes o ressentimento face àquilo que nós não dizemos ou face àquilo que nós esperamos que o outro diga ou que o outro faça e não se verifica, acaba por aniquilar qualquer relação. A título de finalização, eu quero agradecer à Marlene, à minha grande amiga, beijinhos para ti, Marlene, estás aí, que me ofereceu esta maravilhosa lata de café. E muito interessante, porque é aquele cafezinho antigo que era feito pelas nossas avós. Não sei se vocês recordam desta máquina de fazer café. E aquilo que diz aqui na máquina é Expresso Yourself. E depois diz, de uma forma muito fácil, muito interessante, Better late than never. Better latte than never. De uma forma direta e fidedigna, como está aqui na nossa lata. Better latte than never. Portanto, corresponde ao better late than ever, than never. E portanto, nós temos que de facto expressar-nos, temos que comunicar connosco, temos que nos permitir ver os sinais, perceber se as nossas prioridades são as prioridades de outra pessoa, qual é o tempo que ela emprega na relação e qual é o tempo que nós empregamos na relação, se existe o mesmo compromisso, porque um compromisso não é só quando alguém nos diz eu amo-te. Compromisso é, isto a propósito disso, compromisso é fazer. É a mesma coisa que quando alguém vos pede uma orientação, por exemplo, na estrada, está perdido, e a pessoa diz, vire à direita, e depois faz isto. Portanto, se vocês podem perceber, este é o meu braço esquerdo, não é? Portanto, a pessoa diz, vira à direita, e faz-nos isto. E geralmente quando assim é, nós temos que, de facto, confiar naquilo que a pessoa faz, não naquilo que a pessoa diz. Portanto, há que ser corajoso. E como nos dizia Coco Chanel, o ato mais corajoso continua a ser pensares por ti mesmo. E eu acrescento em voz alta. E depois de pensares, recomeçares. Sunshine, recomeça. Hoje, aqui e agora. Porque podes sempre recomeçar. E esta partilha pode sempre acontecer. Se não for com esta pessoa, será com certeza com outra. Para o teu mais alto bem. Beijos no coração.